Tá, então essa nova forma de fazer o cálculo determinante talvez diminui o número de contas que a gente tem que fazer para poder encontrar o determinante de uma matriz, tá? Ou às vezes não, às vezes pode ser muita conta também, tá? A gente às vezes acaba fazendo muita conta, mas eu vou falar algumas propriedades aí que a gente tem do determinante e essas propriedades podem auxiliar no cálculo do determinante. É claro que quando você for fazer cálculo de determinante de matriz muito grande, você não vai fazer na mão e eu não imagino que você vai fazer na mão, tá? Você vai fazer o quê? Vai usar algum programa de computador para poder resolver determinante de matriz. Mas é bom a gente saber como faz, da onde sai, tá? Quais as propriedades, porque, por exemplo, teoricamente, se você estiver trabalhando com um problema teórico, o computador não consegue identificar muito bem. Quando você trabalha com números, você resolve bem computacionalmente, mas se você estiver trabalhando com algum problema teórico, você precisa saber das propriedades e da teoria por trás das contas que estão sendo feitas, tá? Bom, então vamos lá. Podemos usar algumas propriedades determinantes para facilitar o seu cálculo, aplicando a técnica de eliminação gaussiana, tá? Então, quais são essas propriedades? Basicamente, vão ser três propriedades que eu vou falar. Bom, a primeira propriedade é o seguinte: quando você tem uma matriz e você multiplica ou uma linha da matriz ou uma coluna da matriz por um número k, o que acontece com o determinante? O determinante ele é multiplicado pela mesma constante k. Então, por exemplo, olha, imagine que eu dei essa matriz A para você, formada pelos elementos A11 até A1n, A21, A2n, e na iésima linha eu tenho o elemento AI1 até AIN e na última linha AN1 até ANN, tá? Por que eu coloquei o I aqui? Porque eu estou dizendo o seguinte: imagine que eu construa uma matriz B, tá? Que é obtida da matriz A fazendo o quê? Eu pego, multiplico só a iésima linha por K, tá? Então eu vou vir aqui na matriz A e multiplicar por K a iésima linha. Todos os elementos da iésima linha eu multiplico por K. O que vai acontecer com o determinante da matriz B em relação ao determinante da matriz A? Então, o determinante da matriz B vai ser K vezes o determinante da matriz A. Então, quando você multiplica uma linha inteira de uma matriz, o que acontece com o determinante dela? O determinante é multiplicado pela essa quantidade que você multiplicou. Você fala, professor, o que acontece se eu multiplicar uma coluna inteira? Da mesma coisa, tá? Ou multiplicar uma linha ou multiplicar uma coluna, o determinante é multiplicado pela quantidade que você está multiplicando a linha ou a coluna, tá? Porque isso vai ser importante quando a gente for fazer as operações elementares para transformar a matriz numa triangular superior. Por quê? Não sei se vocês lembram. Quando a gente faz a operação de transformar uma matriz numa matriz triangular superior, que conta que a gente faz? A gente acaba multiplicando uma linha, não sei se vocês lembram, a gente multiplica uma linha para transformar o nosso pivô num número diferente de 1 em 1. Então, quando a gente faz esse cálculo, a gente está multiplicando uma linha inteira por uma quantidade k. Tá? Então, isso altera o valor do determinante. Tá? Então, esse é um processo que a gente tem que tomar cuidado quando a gente for fazer o cálculo determinante operando para transformar a matriz numa matriz triangular superior, porque toda vez que eu multiplico uma linha por uma quantidade k, o determinante ele é multiplicado pela mesma quantidade k. Então eu tenho que ter isso, eu tenho que ter uma memória de todos os cálculos que foram feitos ao longo da redução da matriz numa triangular superior para eu poder encontrar corretamente o determinante da matriz. Uma segunda propriedade que é muito importante também quando a gente faz operações sobre a matriz para transformá-la numa triangular superior é o seguinte: às vezes, muitas vezes a gente tem que trocar posições de linha. Teve exemplo lá que eu troquei a linha 1 com a linha 3, ou sei lá, eu troquei posição de linha.
Cada vez que você troca uma posição de linha numa matriz, o determinante troca de sinal. Tá? Então, por exemplo, se você tem uma matriz, você troca a posição da linha 1 com a linha 2, você troca, né? A linha 1 vira a linha 2, a linha 2 vira a linha 1, né? A gente está trocando de posição. O que acontece com o determinante? Ele troca de sinal. Se eu troco de novo, ele troca de sinal de novo, tá? Então, se você fizer 10 trocas, no final das contas o sinal não muda, porque vai ficar negativo, vai trocar negativo, positivo 10 vezes, vai voltar positivo de novo. Então, se você fizer um número ímpar de trocas de linhas, o sinal vai ficar menos o determinante original. Se você fizer um número par de trocas, não vai acontecer nada, né? Porque cada 2 vezes que você troca, você volta com o sinal original que você estava. E uma terceira propriedade, tá? Aqui eu coloquei, né, um exemplo ilustrativo. Eu fiz o seguinte, né? Então dei a matriz matriz A1 a 1n até a matriz AN1 a NN. Imagine que eu obtenha uma matriz B de A trocando, por exemplo, né? Eu dei um exemplo aqui, né? Por exemplo, trocando a linha 2 com a linha I, tá? Então você tem a matriz A, olha lá. Como é que você obtém a matriz B a partir da matriz A? Você pega a linha 2 e troca com a linha I. Então vai ficar a matriz B A1 A1N, AI1 AIN. Na posição I vai ficar A21 até A2N e o resto não mudei, tá? Então o que vai acontecer com o determinante de B em relação ao determinante de A? Vai ficar com o sinal trocado, tá? Vai ficar menos o determinante de A. E a terceira propriedade, que é também importante, é o seguinte: se você pegar uma linha, somar com qualquer outra linha multiplicada, essa outra linha multiplicada por qualquer número, e substituir na linha original, não altera o determinante. Isso é interessante, tá? Isso não altera o valor determinante. Essa operação a gente faz, lembra que a gente pega a linha 3, recebe a linha 3 menos, sei lá, 5 vezes a linha 1 e substitui no lugar da linha 3, né, esse processo. O que acontece com o determinante? Ele não muda, porque você não mudou a linha 3, você está somando a linha 3 com alguma outra linha, tá certo? Mas você não está multiplicando essa linha 3 por nenhum número. Então, o determinante... Professor, Diga. e se fazer tipo linha 3 menos 2 vezes linha 1? No lugar da linha 3, É, não tem aí fica problema. linha 3 menos 2 vezes linha 1. Não Não, muda nada? isso não altera o valor determinante. Isso não altera. Agora, você não pode fazer, por exemplo, o seguinte: 2 vezes a linha 1 mais 5 vezes a linha 2 no lugar da linha 1. O que vai acontecer aí? Você está multiplicando a linha 1 por 2. Então, esse processo você não pode fazer. Mas se você pegar, por exemplo, linha 1 mais qualquer vezes linha 7 e substituir no lugar da linha 1, não altera o valor determinante, tá? O Ah, só não pode multiplicar ela mesma. Se você Não, pode. multiplicar ela mesma, aí você cai na primeira propriedade. Agora, quando você faz a eliminação gaussiana corretinha, você não tem que se preocupar com essa terceira propriedade aqui e verificar essa terceira propriedade. Porque eu não sei se você lembra na hora da eliminação gaussiana. Na eliminação gaussiana, a gente deixa a linha pivô como sendo 1. Tá certo? Então, a linha que você vai zerar o elemento, ela nunca tem um elemento multiplicando ela. Vai ser sempre aquela linha, menos alguma coisa a linha pivô. Tá? Alguma coisa vezes a linha pivô. Então, Ah, quando a gente opera corretamente, sempre mantendo o pivô como sendo o número 1, a gente nunca precisa se preocupar em verificar essa propriedade, porque ela já vai ser verificada imediatamente. Então, basicamente, essa aqui eu coloquei só para justificar que o cálculo de somar linha com uma outra linha multiplicada com um determinado valor não altera o determinante. Então, basicamente, o que a gente vai ter que lembrar nos nossos cálculos quando a gente opera sobre uma matriz com eliminação gaussiana? É a primeira propriedade no qual a gente sempre tem que multiplicar
a matriz por algum número, a gente acaba fazendo isso, né? Para poder, a matriz não, a linha por algum número para transformar o pivô no número 1. E essa de troca de linhas, que a gente às vezes tem que fazer troca de linhas para conseguir fazer o cálculo correto, tá? Então, agora, essa terceira propriedade aqui, a gente, em geral, não precisa se preocupar se a gente está fazendo a eliminação gaussiana de modo correto, tá bem? Eu coloquei ela aqui porque ela é importantíssima, mas ela é importante pela propriedade que ela tem, mas não vai ser necessariamente, ela não vai ser necessária de ser verificada, tá? Então, vamos lá. Então, se eu tiver a matriz A, tá? E obter uma matriz B somando-se a linha A com K vezes uma determinada linha. Então, por exemplo, ó, imagine que eu pegue a matriz A. A matriz A é o A11, A1N, A21, A2N, AI1, AIN, AN1, NN. Tá? Que é a matriz que eu sempre estou usando aí. Como é que eu construí a matriz B? Ó, a primeira linha eu mantive igual estava da matriz A. A segunda linha, o que eu fiz? Eu peguei a linha 2, multipliquei a linha I e somei com a linha 2. Então, a linha 2 está ficando o quê? A21 mais K, AI1, A22 mais K, AI2, A2N mais K, AIN. Então, como é que essa aqui se tornou? Ela se tornou a linha 2, né? Mais K vezes a linha I. É assim que eu coloquei essa linha aqui, ó. Então, essa linha. Isso aqui não altera o determinante da matriz. Agora, se eu tivesse multiplicado a linha 2 por algum número aqui, aí alteraria, tá? Mas só somar com uma outra linha multiplicada com determinado número não altera o determinante. Então, o determinante da matriz B é igual ao determinante da matriz A. Tá certo? Bom, então vamos lá. Então, como é que eu posso usar a técnica da eliminação gaussiana para poder fazer o cálculo do determinante da matriz? Então, a gente vai olhar para essas três propriedades, tá? Qual a primeira propriedade? Se eu multiplicar uma linha por uma determinada constante, o determinante é multiplicado por essa constante. Segunda propriedade, o sinal troca quando eu trocar posições entre linhas, tá? Vamos lembrar dessas duas propriedades. Fala, professor, e da terceira? Se eu estiver operando corretamente sobre a minha matriz usando eliminação gaussiana, eu não preciso me preocupar com a terceira propriedade. Lembrando que na eliminação gaussiana, o que a gente faz? A gente transforma a matriz numa triangular superior, com elementos da diagonal principal sendo 1. Tá? Se fala, professor, e se não der para ser 1? Ou vai ser 1 ou vai ser 0, mas se tiver algum elemento na diagonal superior, na diagonal principal, que seja 0, o determinante da matriz já vai ser 0, tá? Então, se algum elemento for 0, o determinante já vai ser 0. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, como é que vai ser o processo? Então, vamos lá. Eu vou ler aqui. Ó. Então, para usarmos a eliminação gaussiana para calcularmos o determinante da matriz, devemos levar em conta todos os cálculos feitos e termos uma memória, tá? Eu deixei entre aspas aqui, mas eu vou deixar ela sublinhada em vermelho, uma memória de tais cálculos. Então, as contas que a gente fizer, a gente lembra, a gente guarda para poder, no final, calcular o determinante da matriz. Então, quais são esses cálculos? Ó, o primeiro se trocarmos posições de linhas, em cada troca o determinante muda de sinal. Então, a gente tem que verificar quantas vezes ao longo do nosso processo a gente teve que trocar linhas. Se no final das contas a gente vê que trocamos 5 vezes, o que vai acontecer com o sinal determinante? Aquele sinal final que eu encontrar da minha matriz, ela vai ser o sinal negativo em relação à original. Tá? Então, eu tenho que lembrar quantas vezes eu troquei de posição as minhas linhas. A segunda coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte,
ao dividirmos uma linha por um valor K, para fazermos o pivô virar 1, lembra que a gente faz esse processo? Várias vezes a gente tem que pegar, divide uma linha por um determinado valor para o nosso pivô virar K, tá? Então, quando a gente faz esse processo de fazer divisão, o que vai acontecer? A matriz terá o seu determinante dividido por K também, tá? E no final, devemos multiplicar o determinante da matriz escalonada por todos os números que dividimos para conseguirmos o pivô igual a 1. Então, por exemplo, ó, imagine que no primeiro, eu vou fazer exemplo aqui, né? Mas eu vou dizer ela mais ou menos abstrato. Na primeira passada, tivemos que dividir a nossa linha por 3. Depois, na segunda, tivemos que dividir a nossa linha por 5. Na terceira, tivemos que dividir a nossa linha por 7. O que vai acontecer para a gente encontrar o determinante no final? A gente vai ter que, a resposta que a gente achou do determinante da matriz escalonada, a gente vai ter que vir multiplicando por esses números que a gente dividiu. Então, a gente vai ter que multiplicar por 7, 5 e 3 de novo. Vou fazer um exemplo, talvez fique mais claro, mas é esse processo que a gente vai ter que fazer, tá? Então, a gente vai ter que lembrar cada vez que a gente dividiu uma linha. Bom, e a terceira aí, foi o que eu já disse, né? A gente não precisa se preocupar muito, é o seguinte: as operações de soma de uma linha com outra linha não alteram o valor determinante, tá? Que é aquela terceira propriedade lá que a gente tinha. Então, vamos calcular o determinante dessa matriz aí por eliminação gaussiana, tá? Então, vamos lá. Então, deixa eu copiar essa matriz aqui. Eu vou aplicar a eliminação gaussiana da matriz. Eu vou fazer bem detalhadinho aí, para a gente ver como é que faz o cálculo. Então, vamos lá, ó. Essa matriz aqui. Bom, então vamos lá. Como é que a gente faz a eliminação gaussiana dessa matriz? Ó, essa é a linha 1, essa é a linha 2, essa é a linha 3 e essa é a linha 4. Como é que a gente faz a eliminação gaussiana dessa matriz? Então, basicamente, o que a gente vai ter que fazer é operar essa matriz para transformá-la uma matriz na forma escalonada, tá? Então, eu vou operar fazendo eliminação gaussiana, tá? Então, receitão de bolo. Então, o que a gente faz no passo 1? Passo 1, né? A gente vai olhar. O nosso pivô está na posição A1. Opa, está, beleza. Não vou precisar trocar posição de linha nenhuma, porque o nosso pivô já está na posição A1. Eu continuo perguntando, o nosso pivô aqui é 1? Opa, neste exemplo já é 1. Então, eu preciso dividir a linha 1 por alguma coisa para transformar esse número em 1? Não, não preciso. Tá certo? Então, eu já posso operar para tentar zerar esse elemento e esse aqui. Aqui já é zero, não precisa fazer nada, tá? Então, vou ter que zerar este elemento e este aqui, tá? Então, vamos lá. Então, o processo que a gente vai fazer vai ser o quê? A linha, então, note, né? Que o pivô está na posição A1 e é igual a 1. Tá? Então, a gente já vai poder usar essa linha. Então, a gente vai zerar a linha 2. Quem a linha 2 vai receber? Ó, lembra que cálculo que a gente tem que fazer? A gente só precisa olhar para o cálculo que eu tenho que fazer para zerar esse número aqui. Eu estou usando a linha 1 como pivô, né? Então, vai ser o quê? A linha 1 para zerar, né? Então, vai ficar o quê? Então, eu vou pegar a linha 1 mais a linha 2, substituir no lugar da linha 2. Então, vai ficar a linha 2, então, mais a linha 1 e coloco ela no lugar da linha 2. Bom, lembrando que a gente já acostumou a fazer o cálculo, então a gente já pode fazer o cálculo mais ou menos de cabeça. Então, vai ficar o quê? Ó? Menos 1 mais 1 dá 0. 2 mais 2 dá 4. 1 mais 4 dá 5. 3 mais 5 dá 8, tá? Então, é essa linha 2 aqui que eu tenho. A linha 3, não preciso fazer nada porque já é 0.
Vamos direto para a linha 4. A linha 4, o que eu tenho que fazer para zerar esse elemento? Então, basta eu pegar a linha 4 menos 2 vezes a linha 1. Então, aqui vai ficar a linha 4 menos 2 vezes a linha 1. Então, vai ficar 2 menos 2 dá 0. 1 menos 2 vezes 2 dá 4. Então, 1 menos 4 dá menos 3. 0 menos 8 dá menos 8. 3 menos 10 dá menos 7. Então, a minha nova matriz ficou quem? Ficou 1, 2, 4, 5, 0, 4, 5, 8, 0, 1, 2, 4, 0, menos 3, menos 8, menos 7. Esse é o primeiro passo que eu consegui zerar os elementos abaixo de 1. Agora vamos para o passo 2. Passo 2. Olha, antes de eu começar a perguntar sobre o pivô, olha para a matriz. Vale a pena a gente trocar posições de linha? Que você fala, professor, olha, a linha 3 já tem o número 1 na posição A22. Então, se eu trocar a linha 3 com a linha 2, vai facilitar minhas contas, porque eu não vou precisar dividir a linha 2 por 4. Eu já posso fazer a troca. Então, o que a gente vai fazer aqui? Então, passo 2, já vamos fazer o seguinte, vamos trocar a linha 3 com a linha 2. Olha, essa troca já troca o sinal do meu determinante. Então, ó, isso eu tenho que lembrar. Então, tudo que for afetar o meu determinante, eu vou fazer um círculo em vermelho, tá? No final das contas, eu voltar e ver o que eu tenho que fazer. Tá bem? Então, isso altera o valor determinante. O que estava aqui atrás não altera, tá? Ó, somar uma linha com outra, substituindo a linha 2. Linha 4 menos 2 vezes linha 1, substituindo a linha 4, não altera o valor determinante. Mas isso aqui altera. Então, tudo que alterar, eu circulo em vermelho, tá? Então, vai ficar o quê? Vai ficar 1, 2, 4, 5, 0, 1, 2, 4, 0, 4, 5, 8, 0, menos 3, menos 8, menos 7. Tá? Então, vamos lá. Agora, a linha 2, essa aqui é a linha 2, a linha 1 não preciso mexer, a linha 3 e a linha 4. Ó, eu preciso zerar este elemento aqui, né, o 4, e preciso zerar o menos 3. O que vai acontecer? Então, a linha 3 vai receber quem? Vai receber a linha 3 menos 4 vezes a linha 2, tá? Vai ficar 4 vezes a linha 2. Então, o que vai dar essa conta aqui? Ó? Então, vamos lá, vou fazer de cabeça. Então, vai ficar 0 menos 0, dá 0. 4 menos 4 dá 0, que eu quero zerar. 5 menos 4 vezes 2 dá menos 8. Então, 5 menos 8 dá menos 3. 8 menos 4 vezes 4 dá menos 16. Então, 8 menos 16 dá menos 8. A linha 3, linha 4, vai receber quem? Vai receber a linha 4 mais 3 vezes a linha 2, né? Porque esse aqui 0 é o elemento. Então, a linha 4 mais 3 vezes a linha 2. Então, vai ficar... Aqui vai zerar, né? Então, menos 3 mais 3 dá 0. Menos 8 mais 3 vezes 2 dá 6. Então, aqui vai ficar menos 2, né? Menos 8 mais 6 dá menos 2. Menos 7 mais 4 dá... não, menos 7 mais 8, né? Porque 2 vezes 4... Não, mais 12, né?
menos 7 mais 12 dá 5. Tá? Você viu aí na conta? Acho que não. Não está correto. Então, o que vai acontecer com a minha matriz? Então, a minha matriz vai sobrar quem? Vai sobrar 1, 2, 4, 5, 0, 1, 2, 4, 0, 0, menos 3, menos 8, 0, 0, menos 2 e 5. Tá? Então, essa é a minha matriz que eu tenho. Vou colocar mais uma... mais uma linha aí para fazer o cálculo. No passo 3, o que a gente vai fazer? Eu vou ter que zerar isso aqui. Mas antes, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que vir aqui e dividir o pivô aqui, né? Ele está em qual posição? Né? Eu primeiro pergunto. Ele está na posição A33? Tá. Ele é 1? Não. Então, o que eu vou ter que fazer aqui no passo 3? Eu vou ter que pegar a linha 3 toda e dividir por menos 3. Então, vai ficar o quê? Então, a linha 3, ela vai receber quem? Ela vai receber a linha 3 dividido por menos 3. Como é que ela vai ficar, a minha nova linha 3? Vai ficar assim, né? Vai ficar 0, 0, 1, menos 8 dividido por menos 3 vai dar 8 terços. Tá certo? Isso aqui altera o valor do determinante, tá? Isso altera o valor do determinante. Por quê? Eu estou dividindo a linha 3 por menos 3. Então, eu venho aqui e eu circulo. Tá bem? Tudo que for alterar, eu circulo para no final eu lembrar. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 1, 2, 4, 5, 0, 1, 2, 4, 0, 0, 1, 8 sobre 3, 0, 0, menos 2 e 5. Bom, então a gente vai fazer o cálculo aqui agora. Como é que vai ficar o cálculo desse próximo passo? Eu vou ter que zerar esse elemento aqui, o menos 2. Então, vai ficar o quê? A linha 4 vai receber quem? Vou aumentar aqui o zoom. A linha 4 vai receber... Ó, só ver o que vai acontecer, né? Essa é a linha 3. Essa é a linha... Opa. Essa é a linha 4. Então, se eu pegar a linha 4, vou somar 2 vezes a linha 3 para eu zerar esse elemento aqui. Então, a linha 4 vai receber linha 4 mais 2 vezes a linha 3. O que vai acontecer com essa linha 4 minha? Aqui é 0, 0, né? 0 e 0. Então, menos 2 mais 2 dá 0. 5 mais 2 vezes 8 dividido por 3, né? Então, vou aqui na conta, né? 5 mais 2 vezes 8 sobre 3, que vai dar quanto essa conta aí, ó? O mínimo aqui é 3, né? Aqui é 1, né? Então, vai ficar 3, então vai ficar 15, mais 2 vezes 8 dá 16. Isso dividido por 3. Então, 15 mais 16 dá 31 sobre 3. 31 sobre 3. Por favor, não queira cortar esse 3 com esse 3 aqui, tá? A pessoa não pode ver um número aqui e fala 31, corta e sobra 1, tá? Por favor, não façam bobagem dessa, tá? Então, no final das contas, a gente obteve a seguinte matriz. Vamos lá, então? A matriz 1, 2, 4, 5 é 0, 1, 2, 4, 0, 0, 1, 8 sobre 3, 0, 0, 0, 31 sobre 3. Tá bem? Você fala, professor, aqui não está o elemento 1. Bom, no caso da eliminação gaussiana, a gente operaria mais uma vez para transformar esse elemento aqui em 1.
mas aqui eu não preciso mais. Aqui já posso fazer o cálculo do determinante da matriz. Olha para a matriz que eu tenho aqui, ó. A matriz não ficou uma matriz triangular superior? Olha que beleza. Como é que é o cálculo dessa... Qual o determinante dessa matriz aqui, ó? Vamos dar um nome para ela, vamos chamar ela de ATIL, tá? Então, vou chamar essa matriz de ATIL. Qual o determinante de ATIL? Então, o determinante de ATIL, então, note, né? Então, deixa eu escrever aqui mais, né? Então, note que a matriz ATIL é triangular superior. Então, determinante de ATIL é o produto dos elementos da diagonal. Então, quem é o determinante de ATIL? O determinante de ATIL vai ficar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 31 sobre 3. Então, vai ficar 31 sobre 3. Agora você fala, professor, esse é o determinante da matriz original? Não, não é o determinante da matriz original. Mas através desse determinante e dos cálculos que eu circulei em vermelho, eu consigo achar o valor determinante original da matriz original. Eu dei um nome para a matriz? Chamei ela de A. Chamei ela de A. Ó. Então, como é que eu faço para calcular o valor do determinante da matriz A? Ó. Então, vou fazer essa pergunta lá, né? Então, como encontrar o det de A? Então, eu vou colocar aqui, ó. Oi. Mas e se eu quisesse zerar isso daí e deixar 1? Se você quisesse deixar 1, dá também. Mas você teria que fazer o quê? Mesmo resultado depois? Vai, porque você vai ter que lembrar a conta que você fez. Para você fazer isso aqui, zerar 1, o que vai acontecer? Virar 1, o que você vai ter que acontecer? Você vai ter que dividir a linha toda por 31 sobre 3, não é isso? Certo. Tá, então o que você vai fazer? Esse cálculo que você faz altera o valor determinante. Então, se você viesse aqui e dividisse por 31 sobre 3, no final das contas, você teria que multiplicar a matriz depois por 31 sobre 3, tá? Primeiro, eu vou fazer desse cálculo dessa aqui, depois eu faço isso que você quer, pode ser? Pode, claro, obrigado. Então, vamos lá. Então, vamos encontrar o determinante de A. Então, o determinante de A, olha os processos que a gente fez aqui, eu circulei em vermelho. Olha, este aqui altera o valor determinante final, esse altera. Aqui eu tive que fazer o quê? Eu tive que dividir por menos 3, não foi? Para eu obter o valor correto do determinante da minha matriz, eu vou ter que multiplicar por menos 3. Então, o processo que eu faço aqui, para obter o valor final, eu faço o inverso lá. Então, o determinante de A vai ficar o quê? Vai ficar o determinante de ATIL vezes o menos 3. Tem mais algum processo que eu fiz ali? Que eu circulei em vermelho? Opa! Troquei a posição da linha 3 com a linha 2. O que acontece? Isso troca o sinal determinante, tá? Então, como isso troca o sinal determinante, eu tenho que ir lá e colocar essa informação no cálculo final. Então, trocar o sinal determinante, então aqui é multiplicar por menos 1. Então, qual o valor determinante no final das contas? Vai ficar 31 sobre 3 vezes menos 1 com menos 3 vezes 3, cancela, vai dar 31. Se eu não errei na conta, o determinante de A vai dar 31. Tá? Vamos verificar isso aí, se é verdade, lá no Scilab. Eu acho que é até aberto aqui. Aquela matriz lá. Vocês lembram qual era a matriz? Mais ou menos de cabeça. Alguém copiou? Eu não copiei não, professor. Tava só olhando mesmo. Tá, bom, vamos lá. Eu consigo olhar aqui. Um segundo. O que eu vou falar, professor?
Ah, se você tiver aí, aceito. Pode falar. 1, Um, 2, 4, 5. beleza. A outra linha, 1, 2, 1, 3. É menos 1 primeiro. Menos um, tá. Na outra linha é 0, 1, 2, 4. Na outra, 2, 1, 0, 3. Olha lá, ó. Olha quanto deu o valor determinante. Consegue ver aí? 31. Eu não errei na conta, não. Tá correto aquele cálculo. Tá? Então, só para lembrar, né? Como é que a gente coloca uma matriz no Scilab? A gente vai colocando os elementos ao longo das linhas aí, né? Então, a primeira linha eu escrevo, depois dou um Enter, ele cai para a segunda, escrevo a segunda linha, dou outro Enter, ele cai para a terceira linha, escrevo a terceira linha, dou um Enter, não, antes de dar o Enter eu fecho o colchete, eu fecho, colchete, né? Professor, Diga. então toda determinante de uma matriz triangular superior vai ser a diagonal principal, né? O A produto, multiplicação da diagonal principal. isso, o produto dos elementos da diagonal principal, tá? Ah, beleza. Então vamos recapitular lá da conta que eu fiz. Tá, então vamos lá. Então voltando ali na minha telinha da minha telinha do determinante. Então vamos lá, recapitulando a conta que eu fiz aí para a gente obter esse valor de 31 aqui. Então vamos lá, recapitulando. Então o que eu fiz? O cálculo do processo de eliminação gaussiana, vocês estão acostumados a fazer, já estão fazendo, já fizeram várias vezes, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei e apliquei a eliminação gaussiana na minha matriz. Estou aplicando a eliminação gaussiana. Exatamente como vocês fariam nos cálculos anteriores para transformar ela numa matriz na forma escalonada. Mas perceba os cálculos que eu fiz em cada passo, só para lembrar os cálculos que eu fiz em cada passo. Então, no passo 1, o que eu fiz? Eu fiz operações para tentar zerar os elementos abaixo da posição A11, tá? Então, eu zerei esse elemento e esse aqui. Aí você fala, professor, por que você não pegou nenhum cálculo aqui para adicionar lá no determinante? Lembra? Aqui não fiz nada que altere o valor determinante. Porque eu não multipliquei a linha, aqui a linha 1, nesse caso aqui, né? Que é a minha linha pivô que eu estou usando para zerar. Eu não multipliquei ela por nada e nem troquei posição de linha, tá? Essa operação aqui de fazer soma de linhas, né? Então, a linha 2, receber a linha 2 mais qualquer coisa, não altera o valor determinante, tá? Então, você percebe, ó, a linha 2, ela recebe linha 2 e linha 2 mais alguma coisa. A linha 4 está recebendo linha 4, não importa o que acontece depois, tá? Isso não altera o valor determinante. Então, no passo 1, você viu que eu não fiz nenhum círculo em vermelho aqui. No passo 2, eu fiz o quê? Eu olhei aqui para a minha matriz que eu obtive após a primeira passada para zerar os elementos e percebi que antes de fazer o cálculo eu tenho o elemento 1 em uma das linhas aqui, que é a terceira linha. O que eu fiz? Eu troquei a posição da linha 2 com a linha 3. Isso altera o valor final determinante. Então, quando eu faço esse processo, cada processo que altera o valor determinante, eu venho e circulo. Tá certo? Eu faço um círculo aqui. Por quê? Eu sei que isso vai transformar o determinante final, vai deixar ele com o sinal errado. Então, o que eu faço? Eu vou lá no final depois e corrijo o sinal com essa conta que foi feita aqui. Tá? Então, nessa troca de linha, o que ela vai fazer lá no final do cálculo determinante? Isso aqui vai fazer eu ter que multiplicar o determinante por menos 1. Tá? Então, isso aqui vai fazer eu ter que multiplicar o determinante por menos 1 no final. Então, vou até escrever essa informação aqui. Ó. Então, note que no final, este cálculo
fará com que tenhamos que multiplicar o determinante por menos 1, tá? Foi lá aquele cálculo que eu fiz lá depois para obter o sinal correto. Bom, aí eu fiz o quê? Fiz a operação normal aí que vocês estão acostumados, né? Ó, então a linha 3 está recebendo a linha 3 menos 4, linha 2, isso não altera o valor determinante. A linha 4 recebe a linha 4 mais 3, linha 2 também não altera o valor determinante. Você fala, professor, mas você não está multiplicando por menos 4 a linha 2? Ó, mas qual linha que eu estou substituindo? Não é a 3? Eu estou fazendo alguma coisa com a 3 aqui? Não, ó, tá vendo? A 3 está vindo sem multiplicar nada. A linha 4 também. Tá certo? Somar qualquer coisa com a linha 3, substituindo a linha 3, não altera o valor determinante. Tá bem? Aí no passo 3, o que eu fiz, né? Então, no final das contas, né? No final da segunda passada, eu zerei os elementos daqui. Agora eu vou ter que zerar o quê? Esse elemento aqui, tá? Esse elemento que eu vou zerar. Olhando aqui, tem algum elemento que é 1? Não. Vou precisar fazer troca de linhas? Não vou, né? Não vou precisar fazer troca nenhuma de linhas. Já posso vir tentar fazer o cálculo direto. Mas perceba, para eu poder fazer o cálculo, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que transformar o elemento menos 3 em 1. Porque o pivô correto para poder fazer o cálculo é 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a linha 3 e dividir toda ela por menos 3. O que isso aqui vai fazer no determinante? Ele vai alterar o valor determinante. Então, no final das contas, esse valor aqui é como se eu estivesse dividindo o determinante por menos 3. Então, para eu corrigir o valor correto, o que eu tenho que fazer no final das contas? Esse número que eu dividi, eu vou ter que multiplicar. Tá certo? Eu vou ter que fazer a multiplicação lá por 3, por menos 3. Bom, aí eu operei a última passada e encontrei a matriz desta forma aqui, ó. 31 sobre 3, e o resto não me importa o que é, porque, como eu disse para vocês, para calcular o determinante de uma matriz triangular superior, basta multiplicar os elementos todos aqui. Um aluno havia me perguntado, professor, e se eu quisesse deixar esse número 1, o que eu faria? Então tá, eu vou abrir aqui uma página de rascunho para você ver o que a gente faz. Tá? A matriz que eu tinha, ela, antes de eu finalizar a conta, era assim, né? Era 1, cadê? Deixa eu pôr ela para baixo aqui. Pronto, agora está no lugar correto. Ó, era 1, 2, 4, 5. Então a matriz era 1, 2, 4 e 5. 0, 1, 2, 4. 0, 1, 2, 4. 0, 0, 1, 8 sobre 3. 0, 0, 1, 8 sobre 3. E 0, 0, 0, 0, 0, 0, 31 sobre 3. Essa era a matriz que eu tinha lá. Eu falei, aqui não precisa mais fazer nenhuma operação. Mas imagine que a pessoa quisesse, professor, eu quero transformar esse elemento em 1. Posso? Pode. O que você tem que fazer? Então, você tem que fazer um passo 4 aí. E o que você faz no passo 4? Você vai pegar a linha 4 e ela vai receber quem? Vai receber a linha 4 dividido por 31 sobre 3. Tá? Porque isso aqui vai transformar essa linha nessa aqui, ó, 0, 0, 0 e 1. Só que esse processo a gente tem que guardar, porque esse processo vai alterar o valor determinante. Então, dividir uma linha por um determinado número e substituir naquela linha altera o valor determinante. O que eu vou ficar com o final das contas aí depois que eu fiz todo esse processo? Vai ficar assim a matriz, ó. 1, 2, 4, 5, 0, 1, 2, 4, 0, 0, 1, 8 sobre 3, 0, 0, 0, 1.
Vou chamar essa aqui matriz de B, tá? Porque a TIO eu já chamei. Qual o determinante da matriz B? Quem é o determinante de B? O determinante de B vai ser o produto dos elementos da diagonal principal. Então, vai ficar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Então, eu daria 1. Aí, para eu encontrar o determinante de A através do determinante de B, o que eu faço? Eu tenho que olhar todas as operações que eu fiz anteriormente e ir fazendo elas inversas, tá? Então, o determinante de A vai ser o quê? Vai ser o determinante da matriz final que eu obtive, então vai ser o determinante de B, vezes as operações que eu fiz aqui. Eu não dividi aqui por 31 sobre 3, então para eu obter o determinante de A, eu tenho que vir aqui e multiplicar por 31 sobre 3. Tem mais conta que eu fiz anteriormente? Tem. O que eu fiz aqui? Opa, dividir por menos 3. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui e multiplicar por menos 3. Qual outra operação que eu fiz? Eu troquei uma linha, não foi? Troquei posição de linha. Ó, troquei a linha 3 com a linha 2. Então, eu tenho que ir lá no final multiplicar por quanto? Por menos 1. Então, essas contas aqui, que eu vou circular em magenta aqui, ó, elas foram feitas as contas que alteraram o valor determinante. Então, eu dividi por 31 sobre 3, aqui que eu tenho que fazer? Multiplicar aqui. Dividir por menos 3, eu tenho que fazer o que? Multiplicar aqui. Troquei a posição de linha, tenho que vir multiplicar. Então, vamos lá. Quanto que vai dar essa conta aqui? Vai dar a mesma coisa, você vai ver. Ó, o determinante de B é 1, que eu acabei de calcular. 31 sobre 3. Menos 3 vezes menos 1 vai dar 3. Cancela, vai dar 31 também. Tá certo? Então, se você quiser deixar, fazer a matriz transformar isso, você pode, ou para que fazer isso, né? Chegou aqui, você já sabe o valor determinante. Então, basta você olhar para trás e ver quais cálculos que você fez e fazer o processo inverso para poder encontrar o seu determinante, tá? Então, se você dividiu por menos 3, você vai lá e multiplica por menos 3. Se você dividiu por menos 5, você vai lá no final e multiplica por menos 5. Você alterou a linha 5 vezes, você tem que trocar o sinal o quê? Se foi uma quantidade ímpares de troca, você multiplica por menos 1. Se foi uma quantidade pares de troca, você não precisa multiplicar por nada, porque trocar o número par de vezes, no final das contas, o sinal vai ficar mantido com o sinal original. Alguma pergunta aqui nesses cálculos que eu fiz? Eu tenho que... Diga. Sobre... é necessário realmente achar o pivô de número 1 para realizar esse cálculo? Somente a matriz triangular superior não dá? Só a matriz triangular superior não dá. Por que não vai dar? Porque suponha que você não tivesse feito... Vou pegar esse exemplo aqui, ó. Imagine que eu tivesse nesse momento aqui, ó. Nesse momento. E você fala, eu não quero transformar esse número em menos 1. Vamos ver o que vai acontecer? Deixa eu copiar aqui para você ver. Vamos ver, tá? Se ele vai alterar ou não. Deixa eu copiar e levar no rascunho para você ver. Porque aqui já está quase ela na forma escalonada. Tá, ela já está quase na forma escalonada. Então, quando você faz operações aí que você está acostumado a fazer para aplicar a eliminação gaussiana, algumas pessoas não transformam o elemento pivô em 1. A pessoa está tão acostumada a fazer que não transforma o pivô em 1 e, no final das contas, a hora que ele vai operar para encontrar a solução do sistema linear, isso não altera a solução. Mas aqui, na hora do cálculo determinante, eu acho que isso acaba bagunçando um pouco a cabeça. Por quê? Para zerar esse elemento 2 aqui sem fazer a divisão por menos 1, o que teria que acontecer? A linha 4 vai ter que receber o quê? Ela vai ter que receber, para zerar esse 2 aqui, qual conta que você faria aí? Sem transformar o pivô aqui em 1. 3 vezes? 3 vezes.
a linha 4 menos 2 vezes a linha 2? Ou a linha 3? Seria isso? Você faria isso aí para eliminar? Mas, tipo, o 2 não poderia ser um zero ali? Ah, não, mas aí se o 2 fosse zero, e aí? Aí não. Aí a conta que você. Ó, você falou que você não queria transformar isso numa. Refaça a pergunta então. Vamos lá. Pois é que aquele 31 sobre o menos 3, né? Ele não alterou a matriz, o determinante final. Isso, ele não altera o determinante final. O 31 sobre 3 aqui, É, ele não altera o determinante final. Por quê? Porque já está na forma de uma matriz triangular superior. Eu não preciso transformar essa matriz aqui, de fato. Eu não preciso transformá-la, não preciso fazer a divisão, tá? Não preciso. então, é só dessa última linha que eu não preciso. É As só outras, na tudo última linha que preciso. você não precisa. O resto, sim. O resto você vai ter que transformar tudo em um no pivô. Porque, senão, no final das contas, vai dar problema para você fazer o cálculo determinante. Porque do jeito que está feito aqui, desse jeito aqui que a gente faz, deixando um, a gente sabe exatamente aonde a gente fez a divisão para transformar o pivô em um. Então perceba, olha, este cálculo aí que a gente faz para calcular o determinante e depois ir lembrando qual cálculo que foi que eu estou dizendo na memória, a única coisa que a gente vai ter que lembrar vai ser exatamente aonde a gente trocou a linha e quantas vezes a gente trocou. Se a gente trocar 10 vezes, 5 vezes, a gente vai lá no final das contas e vê quantas vezes a gente trocou. Se for uma quantidade ímpar, a gente multiplica por menos 1. E se for par, a gente não faz nada. E todas as vezes que a gente dividiu uma determinada linha para transformar o pivô em um, o que a gente É isso que eu fez? quero chegar, professor. Tipo assim, se você não dividir, deixar o pivô sem ser o número original. Aham. Se você não dividir, depois você não vai precisar fazer a conta final. Mas aí se você não dividir o pivô por um, você vai chegar, por exemplo, uma matriz vai ficar assim lá, sei lá, 1, 7, 8, 4, e aqui alguns elementos, aqui 0. Só que durante o meio do processo que você teve que fazer, você teria que ter feito, por exemplo, a linha 3 vai ter que receber 5 vezes a linha 3 menos 7 vezes a linha 2. Por exemplo, poderei cair numa situação assim, porque você só se o pivô for 1, que este número aqui vai ser sempre 1. Se o pivô for diferente de 1, você vai acabar tendo que multiplicar os elementos aqui diferente de 1 para poder fazer a conta no seu cálculo, tá? Então, ou trabalhar com frações cabulosas aí, também é uma possibilidade. Você poderia, por exemplo, ou fazer isso ou dividir, fazer essa conta aqui. Também vai ter que fazer múltiplo, vai ter que multiplicar por fração. Multiplicar por fração é a mesma coisa que dividir a linha por uma quantidade que você quer, tá? Então eu recomendo fortemente, quando você for utilizar a eliminação gaussiana para calcular o determinante, que você sim faça o processo de transformar os elementos sempre em pivô sendo o número 1, tá? Porque você consegue isolar exatamente o cálculo que você está fazendo e no final das contas você vem e faz a multiplicação inversa do que você fez. Tá? Não é difícil de fazer o cálculo inverso depois. Por quê? Porque você está lembrando todas as contas que foram feitas. Tá? Você, vim aqui, circulei a conta que eu fiz. Eu lembrei a conta que fiz. Eu dividi por menos 3. Tá? Agora, eu não sei qual conta vai dar menos. Se é Laplace ou é essa aqui. Eu não sei, você está vendo. Qualquer uma das duas é muita conta. Tá? Calcular determinante não tem mágica. Não tem almoço grátis, como se diz, né? Você vai ter que fazer muita conta. Tá bom? Se for uma matriz 5 por 5, compensa mais fazer isso ou não?
Se for matriz 5x5, eu não sei dizer para você o que compensa mais. Eu acho que sempre fazer eliminação gaussiana compensa mais. Eu acho do Que é mais que fácil também, né? eu acho que compensa mais do que você usar Laplace, mas eu não Ô, sei. professor, O computador usa processo, quando ele usa processos iterativos, ele prefere usar Laplace, né? A eliminação gaussiana é mais cara. ô, professor, Diga. eu fiquei com uma dúvida se, por exemplo, no meio da prova o senhor vai pedir para a gente resolver a determinante de uma matriz de algum modo de Laplace ou vai deixar aberto a nossa escolha? Ah, não, aí é aberto a escolha, né? A pessoa, a não ser que eu peça, utilize o método tal. Mas, Mas o senhor acha que vai pedir? não, eu vou pedir, eu vou deixar vocês fazerem do jeito que quiser. Eu estou mostrando das formas que existem. Ah, beleza, obrigado. Mostrar das formas que existem não quer dizer que eu vou necessariamente pedir essa forma, tá? A mais usada, talvez que a pessoa se costume mais fazer, é Laplace, mas assim também dá, fazendo a eliminação gaussiana, tá? Depois que você aprende a fazer por eliminação gaussiana, você vai ver, talvez fique mais fácil. Eu não sei se qual a dificuldade que a pessoa está vendo em fazer desse jeito, porque eu acho que é mais fácil aqui. O que é difícil aqui? Eu não vejo dificuldade, porque você já está acostumado a fazer eliminação gaussiana. Eu não vejo o que é o difícil aqui. Porque a única coisa que a gente tem que lembrar, como eu disse, é quando a gente divide uma linha para transformar o pivô em um, e a gente então circula isso em vermelho para a gente lembrar o que fez, e quando a gente troca posições de linhas. Então, é só isso, mais nada. Agora, lá no Laplace, às vezes, tem que fazer muito mais contas. Tá? Por exemplo, a pessoa pode perguntar para mim, professor, e se eu chegar nesse pedaço aqui e quiser aplicar Laplace nesse momento? Porque aí, ó, você tem uma linha que está cheia de zeros aqui, ó. Tá vendo que tem uma linha cheia de zeros aqui? Posso aplicar Laplace aqui? Poderia ter aplicado Laplace já, ó. Quer ver, ó? Ah, Você vem aqui e já chegou aqui, ó. Você não está com a linha cheia de zeros aqui? Se você quiser vir aqui, aplicar Laplace aqui, você já pode. Vamos ver se vai dar determinante igual a 1 aqui. Às vezes você pode fazer uma conta só e já facilita a sua vida. Ali eu apliquei toda a técnica, mas e se você misturar as duas técnicas? Será que não facilita a vida? Lembra que Laplace ele transforma uma forma mais simples de calcular a matriz, o determinante de uma matriz seria a gente conseguir uma linha ou uma coluna de zeros. Então, se eu tivesse dado para você a matriz assim, você fala, opa, professor, aí já facilita a vida, porque para aplicar Laplace aqui fica mais fácil, tá? Então, ó, aqui eu apliquei só uma passada da minha, como é que fala? Eliminação gaussiana e cheguei nessa matriz. O determinante dessa matriz aqui tem que ser igual ao determinante da matriz final que eu for chegar, senão eu errei na conta, tá? Agora você bate o olho aqui, não tá fácil aplicar Laplace aqui, você fala, opa, tá fácil aplicar Laplace aqui, vamos aplicar Laplace aqui? Vamos lá aplicar Laplace? Então vamos lá, também num rascunho aqui. Deixa eu copiar ela. Opa, vamos lá, deixa eu copiar essa aqui, eu vou fazer num rascunho. Tá, então vamos fazer Laplace aqui. O que a gente faz no Laplace? A gente escolhe ou uma linha ou uma coluna para poder ir andando ao longo dela. Olha para essa coluna aqui, que delícia que ela tá. Essa coluna aqui. Ela já tá cheia de zeros, né? Então, se eu fosse calcular o determinante dessa matriz aqui usando Laplace, o que eu faria? Vai ser quem? Vai ser 1 vezes menos 1 elevado a quanto? 1 mais 1, né? Vezes o det de quem? O det, ó, jogo fora isso e isso. Vai ser o det de 1, 2, 4, 4, 5, 8,
menos 3, menos 8, menos 7. Agora a gente tem uma matriz 3 por 3, hein? Para poder fazer o cálculo. Como é que a gente faz o cálculo dessa matriz 3 por 3? Ó, 1 vezes menos 1, 1 mais 1, né? Menos 1 elevado a 1 mais 1 vai dar 1 também. Então, na verdade, o determinante disso aí vai reduzir o determinante dessa matriz aqui, ó. 1, 2, 4, 4, 5, 8, menos 3, menos 8, menos 7. Como é que a gente calcula o determinante dessa matriz aqui? Uma matriz 3 por 3, a gente vem e repete as duas colunas. Então, eu repito, 1, 4, menos 3, 2, 5, menos 8. Tá? Bom, então vem o que aqui? Então, vou fazer o produto, né? Então, as assim vem com sinal positivo, assim vem com sinal negativo. Então, vai ficar 1 vezes 5 vezes 7, menos 7 dá menos 35. 2 vezes 4 vezes menos 3 vai dar menos 48. 4 vezes 4 vezes menos 8, 4 vezes 4 é 16. 16 vezes menos 8 dá 120. Dá 128? É 128. Agora vamos subindo agora, né? Então vai ficar menos 3 vezes 5 vezes 4 vai dar 4 vezes 5 dá 20 vezes 3 dá 60, com sinal mais 60. Menos 8 vezes menos 8 vezes 8 vezes 1, então vai dar mais 64. E menos 7 vezes 4 vai dar 28, 28 vezes 2 dá mais 56. Tá? Tá quanto essa conta aí? Vai dar 35 mais 48 mais 128. 8 com 8 dá 6, com 5 dá 1. Vai... Me perdi já? Vai 2, 5, 9, 10, 11, vai 1, 211, menos 211, mais 6, mais... dá 124, mais 56, dá 0, vai 1, 180. Tá dando menos 31. Por que tá dando menos 31? Tem que dar mais 31, não é? Eu copiei alguma coisa errada? Quatro, 5, 8, 1, 2, 4, menos 3, menos 8, menos 7. Professor, Oi. será que não é porque antes de aplicar Laplace, Ah, não, tá trocada a linha lá, ó. Isso, não tem que trocar o sinal? Sim, tem que trocar o sinal, tem que trocar o sinal. Agora que eu vi que a linha estava trocada. Eu copiei essa matriz aqui, né? Eu tinha que ter copiado a de cima. Tá? Eu copiei essa matriz. De fato, aqui eu troquei. Quando eu troco linha, o sinal fica trocado, de fato. Tá correto. Então, eu copiei a matriz no qual eu já tinha feito a troca da linha. Porque a matriz que eu cheguei na primeira passada sem fazer troca nenhuma foi essa aqui. Só que a hora que eu copiei a de baixo no qual eu tinha trocado. Eu não copiei a 4, 5, 8, 1, 2, 4, menos 3, menos 8, menos 7. Eu copiei de cima. É claro que eu copiei errado, né? Desculpa, eu queria ter copiado essa aqui sem ter feito a transformação. Tá? Mas perceba, ó, o determinante que eu obtive foi menos 31 porque eu fiz a troca da posição das linhas. Peguei errado. Tá certo? Mas, olha para você que legal. A conclusão que a gente chega.
Se eu quisesse ter aplicado o Laplace aqui, ó, então eu apliquei uma vez o método da eliminação gaussiana, zerei uma coluna toda, só um elemento diferente de zero. O que eu faço? Eu posso vir aqui e aplicar a Laplace. Então você pode misturar os cálculos, E aplicar Laplace aqui agora fica menos conta do que a gente teria feito se tivesse continuado a eliminação gaussiana. Então você vê que juntar os cálculos pode ser legal. Porque inicialmente fazer o cálculo determinante dessa matriz aqui, eu teria que calcular 4 determinantes de uma matriz 3x3. Então o que eu faço? Ó, eu venho aqui, zero aqui e aqui, zerei esses dois aqui, eu preciso fazer o cálculo só de um determinante 3x3. Olha para você ver. Então facilita. Então a dica que eu dou é mistura os cálculos. Você vem aqui, mistura, por exemplo, uma eliminação gaussiana para zerar, encher de zero uma coluna, depois ali você aplica Laplace, porque vai ficar só um elemento. Então já cai o número de contas bastante para você. Tá? Então pode misturar os cálculos. Tá bem? Acho que fica bom fazer os dois juntos. Diminuir as contas. Mais alguma pergunta? Dúvidas? Não? Bom, então vamos lá, vamos continuar aqui então. Ó. Então, como eu disse na aula passada, existem algumas propriedades, eu não vou colocar a demonstração de novo que eu tinha feito, mas vou só lembrar aqui as propriedades de determinante que são importantes. Quais são as propriedades? A primeira propriedade aí que eu coloquei, inclusive, na aula passada é o determinante de uma matriz, o produto de uma matriz é o produto dos determinantes. Uma coisa legal é o seguinte, ó, se a matriz A e a matriz B forem matrizes invertíveis, o produto deles a matriz produto também é invertível. Por quê? Porque o determinante da matriz produto é o produto dos determinantes. Tá? E aí a propriedade 3 diz o seguinte, ó, se A é invertível, então o determinante da matriz A é diferente de zero. Se o determinante da matriz for diferente de zero, então A é invertível. Então, uma vantagem, um cálculo bom que a gente tem do determinante é o seguinte, se a gente tem um sistema linear, por exemplo, de n equações para n incógnitas, e quer saber se o sistema tem solução única ou não tem solução única, basta calcular o determinante. Se for essa a sua pergunta, né? Se não for, encontre a solução. Mas se a pergunta for, o sistema tem solução única? Para a gente identificar, basta calcular o determinante da matriz. Então, da matriz dos coeficientes. Então, calculando o determinante da matriz dos coeficientes, a gente sabe identificar quando o sistema tem solução única ou não. Tá? Uma outra propriedade interessante aí é o determinante da matriz inversa é 1 sobre o determinante da matriz original. Então, se A é invertível, a gente consegue calcular o determinante da matriz inversa como sendo 1 sobre o determinante da matriz original. A terceira propriedade eu já disse, né? Se A é invertível, então o determinante é diferente de zero. Se o determinante é diferente de zero, A é invertível. A quarta propriedade que eu também tinha colocado na aula passada é o seguinte, se A é uma matriz singular, então o determinante de A é igual a zero. E se o determinante de A for igual a zero, então A é singular. Então, se a matriz não puder ser invertível, o determinante dela é zero. E se o determinante dela for zero, a matriz ela não é invertível. Você não consegue achar a inversa da matriz. E uma quinta propriedade que eu não tinha colocado da vez passada é que o determinante da matriz transposta é igual ao determinante da matriz original. Então, se você pega uma matriz e transpõe e vai calcular o determinante dessa matriz transposta, é o cálculo da matriz do determinante original que você tinha, tá? Então, não tem dificuldade nenhuma. Uma aplicação do cálculo determinante aí para sistemas lineares é uma regra chamada regra de Cramer, que vocês talvez tenham visto no segundo grau. A regra de Cramer, a gente encontra a solução do sistema linear
através do cálculo do determinante de matrizes. Então, como é que é esta regra de Cramer? Ó, eu vou circular ela em vermelho. Tá? É claro que eu vou fazer um exemplo aí para vocês, para ver como é, para ilustrar como é que é a técnica. Então, vamos lá. Ó. Seja AX igual a B, um sistema linear com N equações e N incógnitas. São um sistema N por N que a gente diz, tá? Então, e seja determinante de A diferente de zero. Então, se o determinante de A for diferente de zero, o A é a matriz dos coeficientes. Se o determinante da matriz dos coeficientes for diferente de zero, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que o sistema linear tem solução única. Então, acontece isso aqui, ó. Se o determinante for diferente de zero, o sistema linear tem solução única. E qual é esta solução? Tá? A solução vai ser o quê? Vai ser o determinante de A1 dividido pelo determinante de A, determinante de A2 dividido pelo determinante de A, determinante de AN dividido pelo determinante de A. Então, se eu quero achar, por exemplo, x1, eu pego o determinante de A1 dividido pelo determinante de A. Se eu quero achar x2, eu pego o determinante de A2 e divido pelo determinante de A. Se eu quero achar x3, eu pego o determinante de A3 e divido pelo determinante de A. Tanana, até o xn. Xn vai ser o determinante de AN dividido pelo determinante de A. Você fala, professor, quem é o A1? Quem é o A2? Você não deu o A1, não deu o A2, você deu só o A, que era a matriz dos coeficientes. Bom, a matriz A1, ela é obtida da matriz A fazendo o seguinte: você vai trocar a primeira coluna da matriz A pelo vetor B. Então, a matriz A1, ela vai ser obtida da matriz A, trocando a primeira coluna pelo vetor B. A matriz A2 vai ser obtida da matriz A, trocando a segunda coluna da matriz A pelo vetor B. A matriz A3 vai ser obtida da matriz A, trocando qual coluna? A terceira coluna da matriz A pelo vetor B. Até a última aí, né, o xn, que vai ser obtido de que forma? Eu vou trocar a enésima, ou a última coluna da matriz A pelo vetor B. Tá? Então, aí eu coloquei, né? Aí vai ser quem? Aí é a matriz obtida de A, substituindo a linha I da matriz A pelo vetor B. Então, é assim que a gente obtém. Aí você fala, professor, como é que a gente faz para resolver? Olha, a regra de Cramer para resolver sistema linear, ela é cabulosa de fazer conta, né? A gente tem que fazer muita conta. Não vale a pena usar Cramer, não vale a pena. Mas é bom vocês saberem que ela existe. Mas qual a melhor forma de resolver um sistema linear na mão? A melhor forma de resolver um sistema linear na mão é usando a técnica de eliminação gaussiana. A melhor forma. No computador. Aí no computador aí são outros 500. Como é que a gente resolve no computador? Aí a gente faz do jeito que eu falei para vocês. Você constrói a matriz dos coeficientes, calcula a inversa e multiplica pelo vetor B do lado direito. Se o sistema, se ele não admitir inversa, ele já vai dizer que a matriz é singular, como eu fiz no exemplo para vocês aí, tá? Mas na mão não vale a pena usar Cramer. Mas eu vou mostrar para vocês como é que é Cramer, porque às vezes você vem em algum lugar e acha que vale a pena e falar, professor, não ensinou uma técnica aí que é muito mais rápida. Ó, eu acho muito mais cara, muito mais custosa, tá? Do que você aplicar a eliminação gaussiana. Então, como é que é aí a técnica de Cramer? Então, na técnica de Cramer, a gente vai ter o quê? Aqui é o caso nosso, né? É o sistema de 3 equações e 3 incógnitas. Então, a gente vai conseguir achar o x1. Quem vai ser o x1? Ele vai ser o determinante de A1 dividido pelo determinante de A. Eu consigo achar o x2. Quem vai ser o x2? Vai ser o determinante de A2 dividido pelo determinante de A. E consigo achar o x3. Quem vai ser o x3? Vai ser o determinante de A3 dividido pelo determinante de A. Aí vamos descobrir quem que é cada uma dessas coisas aí, tá?
Eu só estou colocando elas aí para vocês verem o que eu vou encontrar aí na minha conta. Mas você acredite, ó, vou ter que calcular 4 determinantes de uma matriz 3x3 aí. Então vai ser grande, né? Relativamente trabalhoso. Eu acho muito mais simples a gente fazer o cálculo da eliminação gaussiana. Principalmente num caso 3x3 aí, é 3 continhas que a gente faz. Agora aí a gente vai ter que fazer muita conta, tá? Então vamos lá. Quem é a matriz A? A matriz A vai ser a matriz dos coeficientes. Então, ó, é 1, multiplica x1, né, a primeira linha. Depois 2, depois 1 de novo, que multiplica x3. A segunda linha vai ser 2, menos 3, 1. A terceira linha, 1, 0 e 2. Tá? Essa vai ser a matriz A. Vamos calcular o determinante A? Então, o determinante A, o que a gente faz? A gente vem aqui, copia a matriz e vai colocar nela, repetir 2 colunas. Então, vai ficar 1, 2, 1, 2, menos 3 e 0. Tá? Esse processo que eu já fiz aí na eliminação gaussiana, eu já... Ó, vai ser o det dessa matriz aí. Então, vamos lá. Então, vai dar o quê? Vai ficar... Já vou colocar direto a conta aqui, porque já vai dar muito, então vou diminuir o número de cálculos, né? 1 vezes menos 2 vezes... 1 vezes menos 3 vezes 1 vai dar menos 3. 2 vezes 2... Aqui tá meio fora de... Aqui tá meio fora. Deixa eu arrumar aqui. Tá ruim aqui. Aqui é 1, 0 e 2. Pronto, agora sim. Então vai ficar o quê? Vai ficar 1 vezes menos 3 vezes 2 dá menos 6. 2 vezes 1 vezes 1 vai dar mais 2. 1 vezes 2 vezes 0 dá 0. 1 vezes menos 3 vezes 1 vai dar mais 3. 0 vezes 1 vezes 1 vai dar mais 0. 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8, né? Com sinal menos 8. Então, o determinante está dando menos 6 mais 2 mais 3. Então, dá menos 1 menos 8, dá dando menos 9. Então, o que eu posso dizer da solução desse sistema linear? Eu já posso dizer que a solução do sistema linear vai ser única, porque o determinante da matriz dos coeficientes deu diferente de zero. Então, se eu for aplicar a eliminação gaussiana, eu vou conseguir achar uma única solução, mas aqui eu estou aplicando o Cramer. Tá? Vamos lá construir a matriz A1. O que eu faço para construir a matriz A1? Olha, eu vou vir aqui na matriz A, que é essa, vou trocar a primeira coluna pelo vetor B. Quem é o vetor B? O vetor B é o lado direito aqui. Este é o vetor B, tá? Ó. Este é B. Então, B vai ser 1, 3 e 2. Esse é o meu vetor B. Deixa eu circular ele em magenta. Tá? Então, a matriz 1 vai ser quem? Deixa eu até diminuir aqui para a gente caber tudo ao longo de uma linha. A matriz 1 vai ser quem? Vai ser... Ó, eu vou trocar essa primeira coluna pelo vetor B. 1, 3 e 2. Então, vai ficar 1, 3 e 2. As outras duas são as colunas da matriz A. Então, é 2, menos 3 e 0, 1, 1 e 2. Bem? Então, vamos lá. Então, o determinante de A1 vai ser o determinante dessa matriz aí, ó. 1, 3, 2, 2 menos 3, 0, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 2 menos 3 e 0, tá? Vai ser dessa aqui. O que eu faço aqui? Vamos fazer a conta aí, né? Então, vai ficar 1 vezes menos 3 vezes 2, está dando menos 6. 2 vezes 1 vezes 2 está dando mais 4. 1 vezes 3 vezes 0 está dando 0.
Agora vamos subir, né? 2 vezes menos 3 vezes 1 está dando mais 6. 0 vezes 1 vezes 0 está dando mais 0. 2 vezes 3 vezes 2 dá quanto? 2 vezes 2 dá 4, vezes 3 dá menos 12. Então vai dar o que aqui? Ó? Esse 6 com esse 6 cancela, 4 com 12 dá menos 8. Então, o determinante de A1 está dando menos 8. Então, eu já posso achar quem é x1. x1 eu já sei, que vai dar o quê? É determinante de A1 dividido por determinante de A. Então, vai dar menos 8 dividido por menos 6, né? Menos 9, que vai dar 8 sobre 9. Então, x1 já dá 8 sobre 9. Olha, se por um grande acaso você quisesse encontrar só a solução de x1, não quisesse saber quem é x2 nem x3, pode acontecer isso? Às vezes pode. Às vezes você está interessado em encontrar apenas o valor de uma das variáveis. Talvez aquela que você esteja interessado, o resto não seja tão importante para você. Aí vale a pena usar Cramer, porque Cramer ele dá condições de você encontrar a solução de uma variável apenas, sem querer achar as outras. Mas se você quiser resolver o sistema completo, aí você vai ter que usar a eliminação gaussiana, porque Cramer é custoso. Ó. Esse processo aí eu já faria para fazer esses dois aí, provavelmente já tinha feito a metade da eliminação gaussiana. E aí eu até agora só achei x1. Agora vamos achar x2. Para achar x2 vai ser o quê? Eu vou ter que encontrar a matriz A2. Quem é a matriz A2? Agora eu vou substituir a segunda coluna pelo vetor B. Tá? Pelo menos o processo é simples, né? Então pego a matriz A é a matriz 1, 2, 1, 2 menos 3, 0, 1, 1, 2. Eu vou trocar esta coluna, segunda coluna, pelo vetor B que está ali. Tá? Então vamos pôr tudo junto aqui pra gente. Vou ver se cabe tudo junto aqui. Depois eu aumento de novo. Então vai ficar o quê? Vai ficar 1, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 2. Tá? Então vamos lá. Agora a gente vem aqui e calcula o determinante dessa matriz aqui. Então, det de A2 vai ficar o det de quem? Da matriz 1, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 2. Repito as duas primeiras colunas, né? Então, 1, 2, 1, 1, 3, 2. E vou aqui fazendo a continha, ó. 1 vezes 3 vezes 2, 6. 1 vezes 1 vezes 1, mais 1. 1 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2 dá 4, mais 4. Vamos lá, agora subindo. 1 vezes 3 vezes 1, menos 3. 2 vezes 1 vezes 1 dá menos 2. 2 vezes 2 vezes 1 dá menos 4. Então, esse 4 cancela com esse. 6 mais 1 dá 7. 7 menos 5 dá 2. Tá? Aí você vê, ó, vou ter que pôr outra página. Então, o x2 vai ficar quem? Vai ficar o det de A2 dividido por det de A. Quem é o determinante de A2? É 2 que está aqui. Quem é o determinante de A? Só para lembrar, é menos 9. Então, vai dar menos 2 nonos. E, finalmente, eu vou encontrar o x3. Tá? Então, o x3 vai ser o determinante de A3 sobre A. Então, o A3, quem é o A3? O A3 vai ficar a matriz A. Agora, acho que eu não consigo colocar tudo na mesma linha aí. Matriz A, que é 1, 2, 1. Então, 1, 2, 1. Segunda linha é 2 menos 3 e 0. 2 menos 3 e 0. E vou trocar a terceira, segunda linha, segunda coluna. E vou trocar a terceira coluna por 1, 3 e 2. 1, 3, 2.
Bom, então vamos lá. Calcular o determinante de A3. Então, det ficar 1, 2, 1, 2 menos 3, 0, 1, 3 e 2. Copio a primeira coluna, copio a segunda coluna e vamos lá fazer conta. O que vai dar aqui? Então vai ficar 1 vezes menos 3 vezes 2 dá menos 6. 2 vezes 3 vezes 1 dá mais 6, já vai cancelar, vai dar 0. 1 vezes 2 vezes 0 vai dar mais 0. 1 vezes menos 3 vezes 1 vai dar 3. 0 vezes 3 vezes 1 vai dar 0. 2 vezes 2 vezes 2 vai dar menos 8. Tá? Então, esse 6 com esse 6 cancela. 3 menos 8 vai dar menos 5. Então, x3 é igual a determinante de A3 dividido por determinante de A, que é igual a menos 5 dividido por menos 9, que dá 5 nonos. Tá? Então, esse é o processo de usar Kramer. Agora você para pensar um pouquinho. Se fosse um sistema 4x4, olha que cabuloso que você teria que fazer. Você teria que calcular 5 determinantes de matrizes 4x4. Olha quanta conta que você teria que fazer. Cada determinante de uma matriz 4x4 já é um trabalho cabuloso. Imagina calcular 5 determinantes de uma matriz 4x4, né? Fica assim, sem condições nenhuma. Mas o Kramer tem, como eu disse para vocês, o Kramer tem uma utilidade, uma única utilidade. Se você quiser encontrar o valor de uma variável especificamente. Tá? Por exemplo, imagine que está resolvendo um sistema de 100 equações, 100%. E você quer saber só a variável 43. Você precisa resolver o sistema linear todo para encontrar a variável 43? Não, aí você pode usar Kramer. Porque aí você vai calcular o determinante da matriz dos coeficientes só e o determinante da A43, no qual você vai eliminar... Professor, Oi. e se for uma matriz que tem infinitas soluções? Aí não Ou dá que para usar não Kramer. existe solução? Não, aí não dá para usar Kramer. Kramer só dá para usar se o determinante da matriz dos coeficientes for diferente de zero. Tá? Com infinitas soluções não funciona. Só Então funciona... iria dar tipo 0 igual 0 no final? No final você não vai nem fazer a conta, né? O que você tentaria fazer? A primeira coisa que você tentaria fazer era, você ia lá, calculava o determinante da matriz dos coeficientes. Deu 0? Aí, meu filho, aí você tem que operar fazendo eliminação gaussiana. Não tem outro caminho. Se o determinante der igual a 0, o que eu ensinei para vocês é só dois processos. Só um processo você consegue fazer, que é a eliminação gaussiana. Você não consegue calcular a inversa da matriz e multiplicar pelo vetor B. Não consegue, porque não vai ter. Não consegue usar Kramer, porque nos dois casos só dá para resolver quando a matriz dos coeficientes é diferente de zero. Ou seja, o sistema linear tem solução única. Se o sistema linear tiver infinitas soluções, Kramer não serve, inverter a matriz e multiplicar não serve, tem que ser eliminação gaussiana. Tá? Ah, sim, obrigado, professor. De nada. Alguma pergunta? Dúvida? Não? Bom, vamos lá então. Ó. A última coisa aí que eu preparei hoje é sobre o cálculo da matriz inversa usando a adjunta, tá? Então eu estou apresentando para vocês um monte de coisa aí que obviamente pode ser útil, pode não ser útil. Mas eu estou apresentando porque faz parte da matéria. O que eu vou começar na próxima matéria? Próxima aula, na quarta-feira. Eu vou falar sobre vetores, tá? Então a parte de matriz, conta com matriz aqui agora, ela vai ser mais uma auxiliar quando a gente for resolver, for trabalhar com transformações lineares, a gente vai ter de novo que resolver sistema linear.
Mas as técnicas de resolução de sistema linear, de cálculo de determinantes, acabam hoje. Tá? As aplicações diretas do cálculo determinante, na próxima aula eu vou começar com um vetor. Tá? Então a última coisa que eu preparei aqui para vocês na parte determinante é o cálculo da matriz inversa usando a matriz adjunta. Também não indico, como Cramer, eu não indico aplicar. Não indico calcular a matriz inversa usando a matriz adjunta, mas também vou mostrar para vocês que existe. Porque vai que vocês esbarrem em algum momento sobre a matriz adjunta e falar, o professor não ensinou o que era matriz adjunta e eu achei mais fácil encontrar a inversa pela adjunta do que fazer aquele processo que eu ensinei para vocês. Lembra o processo que eu ensinei para vocês para achar a cálculo da inversa? Você pega a matriz e coloca do lado a matriz identidade e vai operando sobre a matriz até transformá-la na identidade. E faz a mesma coisa com a matriz identidade. A matriz A vira a identidade e a identidade vira a inversa de A. Este eu acho o processo melhor. Você fala, professor, tem muita conta. Acredite, a matriz, calcular a inversa pela matriz adjunta é mais doloroso ainda. É mais trabalhoso. O cálculo da inversa também não tem, como é que diz, almoço grátis. É difícil, é trabalhoso, é cabuloso. Tá? Por isso que calcular direto no computador é muito mais vantagem, né? Muito mais vantagem do que calcular na mão. Então, a gente ensina as técnicas, mas eu acredito, eu espero que vocês saibam ir lá no Scilab e digitar a matriz e calcular o INV, escrever INV, ou ir lá no Wolfram e pedir para ele fazer o cálculo direto. Bom, então vamos lá. Então, como é que é o cálculo do determinante da matriz usando a matriz que a gente chama de matriz adjunta? Então, aí eu vou precisar de duas definiçõezinhas, na verdade, uma definição antes de definir a matriz adjunta. A primeira definição é que a gente chama de matriz dos cofatores. O que é a matriz dos cofatores? Bom, dado uma matriz A, lembra que a gente consegue calcular os cofatores de uma matriz A? Os cofatores a gente obtém através dos menores da matriz. Tá? Como eu tinha explicado de modo errôneo na aula passada, mas corrigi hoje, o que é o menor de uma matriz? Um menor de uma matriz, como é que a gente obtém? Né? Então, se eu quero calcular o menor A11, eu vou lá, elimino a primeira linha, a primeira coluna, obtenho uma matriz menor e calculo o determinante daquela matriz menor. O que seria o cofator associado ao menor 1? Seria aquele menor com um sinal, tá certo? Então, o cofator 1, ele é menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes o menor 1. Quem é o cofator 2? É menos 1 elevado a 1 mais 2 vezes o menor 2. E assim sucessivamente. Então, perceba, olha, para criar a matriz dos cofatores, olha que trabalhão que você vai ter que ter. Mesmo com a matriz 3x3, você vai ter bastante trabalho para calcular a matriz dos cofatores. Tá? Porque você vai ter que calcular cada um dos 9 menores, no caso de uma matriz 3x3. Então, você vai ter que calcular cada um dos 9 menores, identificar os sinais para identificar os cofatores, tá certo? Isso só para criar a matriz dos cofatores. Mas dá para construir, tá? Então, a matriz dos cofatores ela é formada pelos cofatores. Então, na posição A1 da matriz é o cofator 1,1. Na posição A12 é o cofator 1,2. Na posição A1N é o cofator 1N. Na posição A21 é o cofator 2,1 e assim sucessivamente, tá? Então, eu construo essa matriz só através dos cofatores dela. O que é a matriz adjunta? A matriz adjunta aí é fácil. A matriz adjunta é a transposta da matriz dos cofatores. Então, depois que eu acho a matriz dos cofatores, para achar a adjunta, é só transpor essa matriz aqui, tá? Então, é só o que é linha vira coluna. Então, a primeira linha vira a primeira coluna,
Então, é C1, C12, C1N. Então, na matriz adjunta, essa aqui é a primeira linha, a primeira coluna. A segunda linha vira a segunda coluna. A última linha vira a última coluna. E como é que é o cálculo da matriz inversa, então? Ó, a matriz inversa usando a matriz adjunta vai ser o quê? Vai ser a adjunta de A dividido pelo determinante da matriz A. Tá bem? Bom, então vamos lá. Vamos calcular aí, para um exemplo bem específico, vamos calcular a matriz inversa usando a matriz adjunta. Então, o passo que eu tenho que seguir vai ser o seguinte, né? Então, o passo 1 é calcular todos os cofatores. Então, vamos calcular os cofatores. Tem que calcular todos. Depois que eu calcular os cofatores, aí fica fácil também, né? Calcular todos os cofatores. Então, vamos lá. Vou até copiar a matriz aqui. Vão ter 9, tá? 9 cofatores. Então, eu vou calcular o primeiro, o cofator 1, 1. Como é que eu obtenho o cofator 1, 1? Então, o cofator 1, 1 eu faço o quê? Ó? Eu vou eliminar essa linha e essa aqui. Então, o cofator 1, 1 vai ser o quê? Menos 1 elevado ao quê? Elevado a 1 mais 1 vezes o determinante de quem? Dessa matriz que sobra. Matriz 2, 3, 1, 2. Então, 2, 3, 1, 2. O bom é que a matriz 2 por 2 é molezinha da gente calcular o determinante, né? Então, aqui vai ficar o quê? Ó? Menos 1 elevado a 1 mais 1. Menos 1 elevado a 1 mais 1 dá 1. Então, vai ficar 1 vezes esse determinante. 2 vezes 2 dá 4. Menos 3 dá 1. Então, o primeiro cofator vai dar 1. Vamos para o próximo aí. Então, o próximo. Então, é esse aqui, né? Ó, é o C12. C12 vai ficar quem? Ó, primeira linha, segunda coluna. Vai ficar menos 1 elevado a 1 mais 2 vezes o determinante de quem? Menos 1, 3, 0 e 2. Menos 1, 3, 0 e 2. Quanto que dá essa conta aqui? Menos 1 elevado a 1 mais 1. 1 mais 1 é 3. Então, menos 1 elevado a 3 vai dar menos 1. Vezes menos 1 vezes 2, que dá menos 2. Então, aqui está dando 2. Vamos lá no próximo. Então, vai ficar o quê? Ó, vou jogar, é esse aqui. Então, vou jogar fora essa linha e essa coluna. Então, vai ficar quem? Vai ficar o C13 menos 1 elevado a 1 mais 3, determinante de menos 1, 2, 0 e 1. Que vai dar quanto aí? Vai dar menos 1 elevado a 4 dá 1. Aqui vai ficar menos 1 vezes 1 dá menos 1. Está dando menos 1. O próximo aí, cofator. Então, vou jogar fora esse e esse aqui. Que é o cofator C, segunda linha, primeira coluna. Então, vai ficar menos 1, 2 mais 1. Determinante de quem? 2, 4, 1 e 2. 2, 4, 1 e o 2. Menos 1 elevado a 3 vai dar menos 1. Vezes esse determinante aqui, ó. 2 vezes 4 dá 4, menos 4 está dando 0. Então, esse cofator está dando 0. Tá? O próximo. É claro que quando você for fazer a conta, não precisa ficar copiando toda vez a mesma coisa, né? Eu estou colocando só para a gente ir identificando quem são os cofatores. Então, vou jogar fora essa linha e essa coluna aqui, ó. Então, vai sobrar o que para a gente aí? Primeiro, né, é o C22, então menos 1 elevado a 2 mais 2. O determinante de quem?
1, 4, 0 e 2. 1, 4, 0 e 2. Que vai dar o quê? Menos 1 elevado a 4 vai dar 1, vezes 1 vezes 2, menos 0. Então, vai dar 2. Bom, já foi a metade, né? Opa. Então, agora vai ser esse aqui, né? Então, eu jogo fora esse e esse aqui. Então, vai ficar o quê? C, 2, 3. Menos 1 elevado a 2 mais 3. Determinante de 1, 2, 0 e 1. Quanto que dá isso aqui, ó? Menos 1 elevado a 2 mais 3 vai ficar menos 1. Esse determinante vai ficar 1. Então, vai dar menos 1. Agora é esse, né? Então, jogo fora a terceira linha, primeira coluna. Então, vai ficar o cofator terceira linha, primeira coluna. Então, menos 1 elevado a 3 mais 1. Vezes o determinante de 2, 4, 2 e 3. Então, vai ficar menos 1 elevado a 4, que dá 1, vezes esse determinante. 2 vezes 3 dá 6, menos 8 dá menos 2. Tá? Tá quase acabando, agora tá quase acabando mesmo. Então, o próximo é este aqui. Jogo fora, terceira linha, segunda coluna. Então, vai dar o que pra gente aí? Vai ficar o C, 3, 2, menos 1 elevado a 3 mais 2, que é o det. 1, 4, menos 1 e 3. Então, vai ficar o quê? Menos 1. É porque menos 1 elevado a 3 mais 2 dá menos 5, dá 5, né? Então, menos 1 elevado a 5 dá menos 1, vezes o determinante aqui. Então, 1 vezes 3, menos 4 vezes 1. Menos 4 vezes 1. Então, vai ficar 3 mais 4, está dando 7. Então, vai ficar menos 7. E, finalmente, o último aí. Então, a gente obtém o último, né? Então, jogo fora a terceira linha, terceira coluna. Então, a gente obtém o C33, menos 1 elevado a 3 mais 3, que vai ficar menos 1 elevado a 6, que vai dar positivo. Determinante de 1, 2, menos 1 e 2, que vai ficar 1 vezes 2, 1 vezes 2 dá 2, menos 2 vezes menos 1 dá 2 também. Então, vai ficar 4. Então, isso tudo é 4. Tá? Então, vamos lá colocar então, a matriz dos cofatores. Ficou quem? O C1. O C1 é 1. Então, ficou bem pequenininho aqui. Então, vai ficar 1, 2. 1, 2 menos 1. 1, 2 menos 1. Depois, C21 ficou 0, 2 e menos 1. Eu fiz ao longo das linhas, né? Então, a posição C21 ficou 0, C22 ficou 2 e a C23 ficou menos 1. Então, ficou 0, 2, menos 1. C31 deu menos 2, menos 7 e 4. Menos 2, menos 7 e 4. Essa é a matriz dos cofatores. Qual é a matriz adjunta? Para achar a adjunta, então, a matriz adjunta da matriz A é
Então, a adjunta de A é igual a transposta dessa matriz aqui. Então, vou pegar, vai ficar 1, 2, menos 1, 0, 2, menos 1, né? Estou pegando essa linha. Primeira linha virou a primeira coluna. Segunda linha virou a segunda coluna. A terceira linha virou a terceira coluna. Então, essa é a matriz adjunta. Tá bem? Então, olha que trabalheira. E agora, como é que eu calculo a inversa? Então, a inversa de A será quem? Inversa de A, né, que é A menos 1. É a adjunta de A dividido pelo determinante de A. Bom, então eu preciso, para finalizar a minha conta, porque a adjunta eu já sei quem que é. A adjunta já vai ser aquela matriz ali, ó. 1, 0, menos 2, 2, 2 e menos 7, menos 1, menos 1 e 4. Se eu não errei na conta, vai ser isso aí. O que falta para eu terminar aqui de fazer o cálculo? É calcular o determinante de A. Determinante de A, bom, A eu já copiei, né? Vem aqui e copie, né? Então A é essa aqui, né? Então, o det de A, o que eu faço para calcular o determinante dessa matriz? Eu venho aqui, coloco as duas colunas e vou fazer a conta. E para o det de A, fazemos, só colocar uma informação aqui, né, pessoal? Tá aqui, que é isso aqui? Coloco mais informação aqui. Fazemos o seguinte cálculo, vai ficar 1 vezes 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 3 vezes 0 dá 0, 4 vezes menos 1 vezes 1 dá menos 4, 0 vezes 2 vezes 4 dá menos 0, 1 vezes 3 vezes 1 dá menos 3, 2 vezes menos 1 vezes 2 dá mais 4, né? Que legal, vai dar 1 determinante, né? 4 menos 4 cancela, menos 3 mais 4 deu 1. Então, o A menos 1 deu 1 aqui, foi sorte, tá? Ou azar, não sei, foi sorte. Porque agora a inversa de A, como determinante dá 1, vai ficar 1 dividido por 1 vezes 1, 0, menos 2, 2, 2, menos 7, menos 1 e 4. Bom, e eu termino aqui